E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Caio, né? Lá da página Histórias Unidas, @histórias.unidas, né? Bom, sigam lá, né? Quem puder, compartilhe, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Sobre um dos autores aí talvez mais importantes para a modernidade, né? Sempre lembrando que esse recorte que a gente vai chamar de modernidade não é exatamente a modernidade sociológica, é uma modernidade histórica, né? Que é o período ali, mais ou menos do século XVI em diante, né? Fazendo um recorte mais amplo da coisa, né? Mais ou menos até o século XIX. Bom, e esse autor é o Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, que vai viver de 1588 até 1679, ou seja, ele vai presenciar um momento em que as guerras de religião, os reflexos dessa guerra de religião e a discussão sobre o absolutismo, ou seja, sobre o poder absoluto nas mãos do monarca, era muito latente, né, no continente europeu. Então, né, uma coisa que eu já falei com vocês é que todo homem é reflexo do seu tempo. Então, justamente por isso, a gente tem que entender o Thomas Hobbes a partir de uma leitura, né, contextualizando ele com o tempo em que ele viveu. Beleza? A principal obra, né, do Thomas Hobbes é justamente o Leviatã, né? E a gente vai entender como é que ele vai chegar nessa questão de dizer, né, de defender, né, na qual o rei ele deveria ter autoridade máxima sobre um governo, sobre toda uma população, beleza? O Thomas Hobbes, né, justamente nesse recorte temporal que eu falei, ele vai viver, ele vai presenciar, né, algumas guerras, dentre elas uma guerra dentro da própria Inglaterra. Thomas Hobbes é inglês, né, que vai ser a Revolução Puritana e a Guerra Civil, envolvendo de um lado, né, a nobreza e o rei, do outro lado o parlamento, né, o parlamento liderado, né, por uma burguesia inglesa, a gentry inglesa, né? Então a gente vai ter, né, esse momento, né, vão surgir algumas figuras, como por exemplo Thomas Fairfax, né, com Oliver Cromwell, né? Então a gente vai ter, nesse momento, um país rachado. E é justamente nesse aspecto, né, que o Thomas Hobbes, né, ele vai argumentar que essa questão da luta, uma luta eterna entre os homens, era o chamado estado de natureza do homem. Né? Vou ter alguns autores que vão falar sobre esse estado de natureza, dentre eles alguns que nós vamos falar posteriormente, né? Rousseau vai abordar esse aspecto, John Locke vai abordar esse aspecto, e o Thomas Hobbes também vai abordar esse aspecto. Só que a visão do Thomas Hobbes do que seria o estado de natureza seria um estado violento, ou seja, a máxima dele que vai ficar mais famosa, o homem é o lobo do homem, ou seja, no seu estado de natureza, né, o homem ele seria guiado por prazeres simples. Então, se ele tiver vontade de comer, ele vai comer. Beber, ele vai beber. Tá? Dormir, ele vai dormir. Né? Então, e para isso, esse homem ele não teria muito pudor. Ou seja, ele simplesmente se guiaria por esse prazer e não respeitaria normas, regras, dentre outras coisas. Então isso causaria um estado de violência constante. Então a grande reflexão dele é que o homem, em seu estado natural, o homem é belicoso, o homem guerreia, o homem luta. Então o estado de natureza seria algo violento. A partir disso, ele vai dizer que a sociedade não é natural. Ou seja, a sociedade ela é totalmente artificial. Uma visão bastante oposta ao que, por exemplo, depois o Jean-Jacques Rousseau vai falar. Então, a partir disso, né, essa concepção de que a sociedade não seria algo natural, né, que o estado natural do homem seria o estado de conflito constante, ele vai argumentar que o homem deveria, né, sujeitar-se, perder a sua liberdade natural. Esse é outro ponto. Ele argumenta que o homem é naturalmente livre, mas essa liberdade era justamente aquilo que causava essa violência. Então o homem deveria se sujeitar a uma autoridade superior. E quem seria essa autoridade superior? Justamente o rei. Então por isso que ele é posto, né, naquele grupo dos chamados filósofos absolutistas, né? Como por exemplo Maquiavel, Rousseau, Jacques Bossuet, Francisco Soares, entre outros. Né? Então ele vai falar que o homem deveria sujeitar-se a essa autoridade superior justamente para evitar violência. Então o grande conceito dele de absolutismo é,
né, que o homem deveria perder a sua liberdade natural, né, e sujeitar-se a uma autoridade superior, o rei, o monarca, lembrando que ele fala que essa autoridade superior poderiam ser duas, o rei ou o parlamento, lembrando sempre que ele é inglês, então tinha essa questão de rei e parlamento na Inglaterra, né, mas que na preferência dele deveria ser o rei, ou seja, uma única pessoa, o poder concentrado nas mãos de uma pessoa só, né? Então que a partir disso, né, o homem perde a sua liberdade e ganha segurança. Então, o grande intuito, o grande pacto social, na opinião dele, era garantir e manter a segurança. Então, ele também vai entrar naquele contexto daqueles filósofos que a gente vai chamar de contratualistas. De novo, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Então, ele vai falar que qual seria o contrato existente? O povo perde a sua liberdade, em troca, ganha a segurança a partir da autoridade real, e que seria obrigação desse rei manter a segurança do seu povo, né? Tomando qual decisão tivesse que tomar, tá? Então essa é o grande pensamento dele, e ele vai se inspirar para isso fazendo uma alegoria ao rei Davi, né? Que garante a segurança do seu povo, mesmo que tome em alguns pontos, né, atitudes não tão morais assim, pegando como exemplo uma moral cristã. Um outro ponto que a gente fala sobre o Hobbes, né, é que ele perde um pouco essa concepção religiosa da coisa, né? Ou seja, ele não defende o rei a partir de uma moral cristã, né? Coisa que, por exemplo, Jean-Jacques Bossuet vai fazer com a teoria do direito divino, tá? Apesar, né, deles convergirem em alguns pontos, né, essa questão ela não vai se dar tão fortemente na linha de pensamento do Thomas Hobbes. É mais uma concepção política do que uma concepção religiosa, né? Então eu vou ter os dois pensadores que vão ter uma linha de raciocínio parecida, o Jacques Bossuet e o Francisco Soares. O Francisco Soares vai se aproximar mais, falar na questão do pacto de sujeição, isso pode ser cobrado para vocês, tá? Numa prova de vestibular, numa prova de Enem, que é também uma característica mais ou menos parecida, o homem se sujeitar à autoridade monarca para ter em troca segurança, e o Jacques Bossuet já vai falar de uma perspectiva diferente, de que o rei está ali porque Deus quis. Então o rei tem autoridade divina, né, para estar ali. O Bossuet, ele já vai falar completamente diferente, mas ele também vai falar que esse rei deveria estar ali, por quê? Para garantir a segurança. Essa é a grande reflexão sobre o pensamento do Thomas Hobbes. Então é mais ou menos dessa maneira que ele é cobrado. A obra dele é o Leviatã, e o Leviatã ele é muito cobrado pela capa dele. Não sei se vocês já viram o que é a capa do Leviatã. Seria, né, Leviatã sempre, é bom dizer, é um monstro bíblico, é um monstro muito grande, né? E quem seria esse monstro, essa autoridade que imporia medo? O próprio monarca, tá? E isso é demonstrado na capa dessa obra, que a gente vai ter uma figura que aparenta ser um rei, né? Muito grande, e na vestimenta desse monarca, né? Você consegue identificar pela coroa na cabeça, você vai ter pessoas. Então, ou seja, o rei seria o povo, né? Em uma mão você tem o cetro, que é o símbolo do poder real, na outra você tem uma abóboda, né? Que seria o símbolo da autoridade, né? Então você tem poder e autoridade, um em cada mão desse rei, e o corpo desse rei, né, seria essa população, no topo da cabeça dele, a coroa. Então, essa capa, né, já caiu questão no vestibular falando sobre isso, para você analisar puramente a capa, porque a capa de autoexplicativa é onde estão todas essas teorias, né, inseridas na obra do Thomas Hobbes. Além disso, ele pode ser cobrado da maneira que eu falei com vocês, da questão do contratualismo. Ele é um dos primeiros autores a abordar essa questão, né? Geralmente ele é abordado ou em contraposição a John Locke, ou em contraposição a Jean-Jacques Rousseau, né? Falando de como deveria ser essa ideia do contrato social. Sempre importante lembrar que, para Thomas Hobbes, o homem é livre, sim, ele é livre, mas que essa liberdade ela seria sinônimo de violência. Daí, né, o medo superar a vontade de ser livre, sempre numa concepção de que a sociedade não é algo natural. Beleza, galera? Valeu, tamo junto, abraço!